Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso aí. Hoje a gente vai estar vendo uma matéria nova que é cinética química, né? Uma matéria muito bacana, acho que vocês vão gostar de estudar isso daí. Então, uma pequena introdução, eu acho que o livro deve ter falado para vocês, talvez, mas se não, cinética vem do grego kinema, quer dizer movimento. Então, quando a gente fala em cinética química, isso tem a ver com o movimento das reações. O movimento está ligado a um conceito de tempo, não é? Então é disso que se trata a matéria. É o tempo no que as reações acontecem. O movimento na física não é ΔS sobre ΔT? Então, aqui a gente vai estar vendo coisas do tipo conversão de um reagente a um produto com o tempo. Isso é uma questão de cinética química, beleza? A cinética química é muito presente na vida da gente, tá? Ela está presente, por exemplo, em preservação de alimentos, né? Quando você tem alimentos, você tem constantemente no ar, vocês sabem, né? Bactérias em suspensão, esporos de fungos e tudo mais. E essas coisas caem na comida, né? Inevitavelmente. E a comida estraga por causa desses bichos que crescem nela. Né? O fungo, a bactéria, eles começam a metabolizar aquele alimento, processar e, e aí secreta um monte de porcaria em cima dela, e aí a comida não é mais comestível para a gente. Agora, quando você está pensando em um contexto de retardar esses processos de decomposição de alimentos, vocês têm algumas alternativas, né? Pensando na cinética das reações. De quais reações? Das reações de decomposição dos alimentos. Então, você pode trabalhar de forma a fazer com que os fungos e bactérias trabalhem mais lentamente para converter aquele alimento em energia para eles. Aí eles convertendo mais lentamente, dá mais tempo de vida para o alimento, mais tempo útil, né, para o alimento, para a gente poder ingerir. Aí a gente vai falar com mais detalhe depois, tem uns subtópicos referente a isso, fatores que influenciam as velocidades de reação e tal. Mas vocês sabem, né, do cotidiano, você tem a geladeira, né? Então, sabe, você coloca o alimento num lugar mais frio, ele dura mais tempo. Ou tem outros métodos de conserva, né? Tem você salgar um alimento, que nem peixe, né? Você salga o peixe, ele dura mais. Ou você cristalizar uma coisa doce, né? Que nem frutas cristalizadas, geleia, dura bastante tempo. Não tô com coronavírus, tá? Juro pra vocês. Então, isso daí é algumas aplicações do conceito de cinética. Se você pensar, por exemplo, em combustão, que a gente já viu, a vela queimando é uma combustão, né? Quando queima o pavio da vela. Um barril de pólvora também. Um cara com música alta na rua. O barril de pólvora também é uma combustão. Então, por que, que o barril de pólvora pegando fogo é mais perigoso do que a vela? Porque a velocidade com que a pólvora entra em combustão é muito mais rápida do que a vela, né? A vela você tem um pavio assim que pode levar horas, né? Não sei, nunca medi o tempo de quanto tempo leva para uma vela queimar, mas leva muito tempo. E a pólvora é assim, né? Num instante para ela explodir. Então, o que faz com que uma seja perigosa e a outra seja mais, digamos, domesticada, né? Uma chama domesticada que você pode ter dentro de casa para servir as suas necessidades, né? Para aquecer o ambiente, cozinhar o alimento e tal. A diferença de um para o outro é a velocidade de reação. Um outro exemplo interessante, não sei se vocês já viram em biologia, tem uma substância chamada, um tipo de composto chamado enzima, que a gente tem no nosso corpo, que a função é acelerar processos de metabolização que acontece com a gente. Então, metabolização de alimentos, de nutrientes, conversão de ATP em energia, coisas assim, né? A gente tem dezenas de caramba, fugiu o nome agora, de enzimas diferentes. E as enzimas elas são tão importantes que se elas
pararem de funcionar, elas sumirem do nosso corpo, a gente morre. Então, se a gente não tiver as enzimas para acelerar as reações do nosso corpo, o nosso corpo, dependendo das reações mais lentamente, não consegue sobreviver. Não tem uma entrega de energia tão rápida quanto, por exemplo, o nosso cérebro precisa. Vocês sabem que o cérebro é uma máquina que demanda uma energia incrível, né? Se você cortar a oxigenação dele por 1 minuto, você já fica com sequelas. Tem casos assim de nascimento de bebês que têm complicações para sair da barriga da mãe, e às vezes sai, sobrevive e tal, mas ficou um tempinho sem oxigênio ali, já pode ter algum problema. Então, a questão de velocidade de reação é muito importante para a gente. E eu estava falando disso da enzima porque, por exemplo, se você tiver uma febre muito forte, ela pode te matar. Por quê? Porque a uma certa temperatura, as enzimas elas se desfazem, né? Elas são umas estruturas todas. Imagina uma proteína muito grande, uma molécula muito grande. Aí você torce a molécula, que nem se fosse um DNA, sabe a molécula do DNA? Aí você pega ela e dá um monte de nó. Faz um negócio que nem se fosse um novelo de lã com aquela molécula. A enzima é isso, basicamente. É um novelo, assim. Se você esquentar ela demais, ela se desmancha. Entendeu? Que nem você pegar um novelo e esticar uma cordinha, aí ela não funciona mais. Então, por isso que a febre pode matar, uma febre muito alta. Que ela vai desnaturar suas enzimas. Essa desnaturar é esse processo de você desfazer, esticar a enzima. E aí ela não funciona mais, né? Então, esses tópicos de cinética são muito interessantes, sempre aparecem bastante no vestibular e vão continuar aparecendo em uns tópicos próximos que a gente vai ver. Tá? Eles são meio fundamento aí para umas coisas que a gente vai estudar depois. Então, vocês devem ter lido no livro aí de vocês que um conceito que ele apresentou é o de velocidade média de reação, né? A velocidade média de reação eu vou colocar D de delta, tá? Delta, eu vou colocar assim, quantidade por delta tempo, tá bom? O que eu quero dizer com quantidade? Eu posso estar dizendo, por exemplo, quantidade, o que é? Pode ser mols, pode ser gramas de reagente ou de produto, pode ser litros de uma solução reagente. Então, tem várias possibilidades. Então, quando você está falando em velocidade média de reação, pode ser variação de mols no tempo, ou variação da massa de um reagente pelo tempo, ou variação da massa de um produto formado com o tempo. Entendeu? Daí que vem essa velocidade. É parecido com o conceito de física, né? Você vê que a velocidade ela tem a ver com o tempo, né? É a variação de alguma coisa no tempo, né? E ela pode ter alguns significados. Como que você calcula isso daqui? É como em física, delta é final menos inicial. Então isso daqui vai ser, vou abreviar a quantidade para QT, tá? Então vai ser quantidade final menos quantidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. É assim que você calcula. Então, mols finais menos mols iniciais, ou massa final menos massa inicial. Pode ser concentração, tá? Por aí vai. Se a velocidade média for maior do que zero, o que isso quer dizer? Então, isso daqui é maior do que zero. Quer dizer que esse termo aqui é maior do que esse. Beleza? Por uma certa variação no tempo, a quantidade que eu tenho no fim é maior do que a que eu tenho no início. Se a quantidade que eu tenho no fim é maior do que a do início, eu só posso estar falando de um produto, não é? Porque o que vai subindo a quantidade com o passar do tempo não é o produto. O produto é formado às custas do reagente ser consumido. Então, a velocidade ser maior do que zero quer dizer que trata-se de um
produto de uma reação química. Se a velocidade média de reação for menor do que zero, é o contrário. Então, isso ser menor do que zero quer dizer que o tanto que eu tinha no início é maior do que o tanto que eu tenho no fim. Se com o passar do tempo, do início para o fim, diminuiu a quantidade do que eu tinha, quer dizer que se trata de um reagente. Trata-se de um reagente. Então vocês veem que pelo cálculo da velocidade média de reação, você não obtém só um número mágico, vai dar 10, sei lá, 10 mols por segundo. Pode ser 10 mols por segundo, mas não é só isso. Você pode interpretar o significado de uma reação dessa. Você pode inferir se você está tratando de um reagente, de um produto, com que se a velocidade é constante, se ela está mudando, entendeu? Então a gente vai ver um pouquinho disso nesses exercícios aqui, que a gente vai estar fazendo junto. Da página 435, tá bom? Do livro de vocês, a gente vai estar fazendo o exercício 1 ao 7. Acredito eu que é da seção verdinha lá, né? Testando seu conhecimento, né? Acho que é esse. Então vamos ver aí o que está acontecendo. Vários fatores contribuem para a destruição da camada de ozônio, O3, que protege a superfície da Terra dos raios ultravioleta provenientes do Sol. Esse fenômeno consiste na transformação de ozônio em gás oxigênio. Então, quando se fala em destruição da camada de ozônio, na verdade você está falando de conversão do ozônio para oxigênio. Tá? A boa notícia é que o oxigênio pode ser convertido ao ozônio de novo. Né? A camada ela se regenera com o tempo. Esse tópico de camada de ozônio ele já foi bem popular antigamente, no final dos anos 90, começo dos anos 2000 e tal. Ultimamente não aparece tanto mais, tá? Ainda existe, né? Mas como ele é relativamente fácil de você consertar, é só você parar de... É só os seres humanos pararem de fazer bobagem que a camada se regenera rapidinho. Acabou perdendo um pouco espaço no debate público para questões como aquecimento global, poluição, né? Que são mais difíceis de lidar. Isso é bom vocês saberem essas historinhas, parece que eu estou só enrolando vocês, mas é bom vocês terem essa ideia, terem ouvido isso uma vez na vida, porque sempre que vocês forem fazer uma redação do vestibular, uma coisa assim, ou mesmo no ápice, às vezes cai, né, assunto de atualidade, meio ambiente, aí é bom ter uma noção, assim, mais ou menos. Interdisciplinaridade, que chamou isso, né? Quando você combina conhecimento visto em uma área, que nem química, física e tal, em outra área. Né? Uma coisa que você aprendeu na química, você aplica na redação. Né? Sei lá, tem alguns casos disso. O gráfico a seguir representa o processo, né, de conversão do ozônio ao oxigênio em determinadas condições. Então você vê que, primeira coisa, quando você olha o gráfico, lê os eixos, né? O título dos eixos. Então o que diz aqui? Número de mol e aqui tempo em horas. Primeira coisa que você vai ver. Então, conforme passa o tempo em horas, como que muda o número de mols das coisas? É isso que o gráfico está dizendo para a gente. Conforme passa o tempo, tem uma substância que cresce o número de mols e uma substância que diminui o número de mols. Associe as curvas do gráfico ao ozônio e ao oxigênio. Então veja, se está subindo a concentração dessa linha vermelha aqui, subindo o número de mols dele com o tempo, não quer dizer que ele é um produto, porque o produto é formado com o tempo. O produto aqui, ó, oxigênio. Então, esse é o oxigênio. E a mesma lógica segue para a linha azul. Passa o tempo, ele diminui, quer dizer que é consumido. Se é consumido, é um reagente. Reagente, ozônio. Tranquilo? Então, associamos. Após 5 horas, essa reação terminou? Justifique. Então é o seguinte, olha. O que significa uma reação terminar? Significa que a quantidade de reagente e produto não muda mais. Né? Reação, aqui no caso, é a conversão de um para o outro. Se está convertendo um para o outro, você está consumindo esse e formando esse. Se de repente a quantidade dos dois não está mudando mais, quer dizer que acabou a reação. Como que seria acabar a reação aqui no gráfico? Seria essa curva aqui, ou essa, ficarem completamente horizontais.
Vocês podem ver aqui que no começo, elas são bem inclinadas, né? Se você pegar aqui, ó. Olha isso daqui, ó. Olha a inclinação disso. E olha agora, ó, a inclinação disso. Tá vendo como esse ângulo é maior do que esse? Como essa curva ela é mais inclinada no começo do que depois? Quer dizer que a velocidade aqui é maior do que aqui. Por quê? Porque aqui passou um tempinho pequenininho, ó, e ele variou um monte já. Aqui, ó, se passar esse mesmo tempo pequenininho, olha quanto que variou. Variou só isso daqui. Aqui variou muito mais. Opa. E a tendência é isso continuar. Então, essa curva ela vai se achatando, achatando, ela vai continuar um pouquinho aqui e tal, e aí, eventualmente, ela vai ficar completamente horizontal. Ela ficar completamente horizontal significa que a reação acabou. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui também, né? Se você pegar o ângulo aqui, ó, que vai ser um ângulo negativo, porque está sendo consumido, um ângulo grande, aqui no final, ó, já é um ângulo menorzinho, tá vendo? Diminui a velocidade com o tempo também. E a mesma coisa, eventualmente aqui a linha vai ficar horizontal. Então, falando tudo isso, ele diz aqui, após 5 horas a reação terminou, justifique. Então você teria que extrapolar o comportamento dessas curvas aqui para 5 horas. Então aqui passou 1, 2, 3, 4, 5. Seria mais ou menos aqui, ó, na escala de tempo do exercício. Então será que aqui, em 5 horas, as curvas já teriam ficado retas? Eu acredito que sim, né? É difícil você saber como você dar uma resposta muito precisa aqui no 2. É mais uma questão assim de você explicar o seu ponto de vista, você justificar, tá? Com a justificativa certa, você teria um certo nessa questão, respondendo tanto que sim quanto que não. Então, por exemplo, acredito que em 5 horas houve tempo suficiente para a curva ficar completamente horizontal. Beleza. Ou em 5 horas não há indícios de que a curva se achatou o suficiente. As duas respostas são válidas. Beleza? Eu, pessoalmente, acho que em 5 horas a curva já teria ficado achatada aqui. Indique os valores de x, y e z. Então, aqui os tempos, né? E aí, x, y e z são os números de mols de ozônio em 0, 1 e 2 horas. Então, em 0 horas, o número de mols de ozônio é 10. Então, aqui é 10. Fazer direito esse negócio, né? 10. Em 1 hora, 6, né? Lembra que o ozônio é curva azul. Em 2 horas, 4. Tá acabando minha voz aqui. 5. Calcule a velocidade média nos seguintes intervalos de tempo. Então, de 0 a 1 hora, como é que faz? Esse é o item 1 aqui. Velocidade média, lembra que é variação de quantidade por variação de tempo. Então, ó, de 0 a 1 hora, qual que é a quantidade final? De 0 a 1. O final é 6. Então, vai ficar Vm igual a 6 menos 10, que é inicial. Tudo isso dividido por tempo final 1, tempo inicial 0. Esse é o cálculo da velocidade média. Então, 6 menos 10 vai ser menos 4, né? Menos 4 mol por hora. Essa é a velocidade média no tempo 0 a 1 hora. Beleza? Então, você vê que deu negativo porque a gente está falando de um reagente, né? Ele está sendo gasto.
E isso corrobora aquilo que eu falei aqui para vocês, né? Velocidade média, se é menor do que zero, é um reagente. 2. Velocidade média de 1 a 2 horas. Então, de 1 a 2, a quantidade final é 4, inicial é 6. Vai ficar 4 menos 6. E aí, o ΔT é 1 hora, né? Então, vai ficar 2 menos 1, 1. Então, isso daí vai ficar menos 2 mol por hora. E o 3? Vm igual. Agora ele quer de 0 a 2 horas. Então, de 0 a 2, quantidade final 4, inicial 10. 4 menos 10. E aqui no tempo, vai ficar tempo final 2, tempo inicial 0. Tá aí. Velocidade média, então, 4 menos 10 é menos 6, dividido por 2, menos 3 mol por hora. Então, o que isso daqui diz pra gente? Isso daqui corrobora aquilo que eu falei aqui dos gráficos, olha. Lembra que eu falei que a velocidade é maior no início porque as curvas são mais inclinadas, são mais longe de serem horizontais? Então, a velocidade é grande no início e, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Olha aqui, ó, velocidade grande no início, de 0 a 1 hora. Com o passar do tempo, vai diminuindo. Ó. De 1 a 2 horas, ó, caiu para metade a velocidade já. E de 0 a 2? Aí é o período total, é a média, né? 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Beleza? Se você esticasse o gráfico, se tivesse até 5 horas e você fizesse a velocidade média de 4 a 5 horas, ia dar um número bem menor do que esses aqui. Aí o 5 ele é basicamente a mesma coisa, né? Então, ABC aqui no caso vai ser número de mol de O2 em 0, 1 e 2 horas. Então, 0 horas tem 0 mols. 1 hora tem 6 mols. E 2 horas tem 9 mols. Tá aí. Aí no 6 ele quer as velocidades. Então, 1. Velocidade média de 0 a 1 hora. Mesma coisa, variação de quantidade pelo tempo. Então, quantidade final 6, inicial 0, 6, dividido por 1 hora que passou. Então, 6 mol por hora. Velocidade positiva, né? Porque o valor final é maior do que o inicial. No 2 é de 1 a 2 horas. Velocidade média vai ser 9 menos 6. 9 menos 6. Dividido por 1 hora que passou. Então, 3 mol por hora. E de 0 a 2 horas, velocidade média vai ser 9 menos 0, dividido por 2 horas que passaram. Então, 4,5 mol por hora. Mesma coisa, né? Você vê que passa o tempo, a velocidade vai diminuindo. E quando você pega o intervalo total, é a média dos intervalos que o compõem, né? Beleza? Aí o 7. Determina a velocidade média da reação no intervalo 0 a 2 horas, lembrando que aí essa velocidade que ele propõe aqui é o seguinte. Vocês repararam que quando a gente estava falando do O2 ou do O3, as velocidades mudam para cada um, né? Por quê? Por causa da estequiometria. Então veja só, as velocidades aqui para quem que é? O3, 4 e 2, né? A média é 3. E para o O2 é 6 e 3, média 4,5. Por que elas são diferentes? Por causa da estequiometria, olha.
cada vez que você consome 2 mols de ozônio, você está formando 3 mols de oxigênio. Então, o oxigênio ele é formado mais rápido do que o ozônio é consumido. Entendeu? Formou gastou 2 ozônios, formou 3 aqui. Gastou 4, formou 6. Gastou 3, formou 9. Entendeu? Então, o negócio vai indo mais rápido aqui para o oxigênio. Agora, se as velocidades são diferentes para um para o outro, imagina quando você tem uma reação que tem, sei lá, centenas de componentes. Existe na natureza. Um jeito de você tratar isso, que não é muito comum, tá? No vestibular. Cachorrinho doido. Pode acontecer, mas não é muito comum. Vocês. Gente, vocês vão ter que aguentar o vídeo com o cachorrinho mesmo, tá? Desculpa aí. Um jeito é você pegar a velocidade relativa a um componente e dividir pelo coeficiente estequiométrico dele. Então veja só, velocidade média do ozônio. Está vendo que o coeficiente estequiométrico do ozônio é 2? Então eu posso pegar as velocidades do ozônio e dividir tudo por 2. Vai ficar 2, 1, 1,5. Velocidade média do oxigênio. Divide por 3, porque esse é o coeficiente estequiométrico dele. Então vai ficar 2, 1, 1,5. Viu? 2, 1, 1,5, 2, 1, 1,5. Mesma coisa para os dois. Então, quando você divide a velocidade de uma substância pelo coeficiente estequiométrico dela, você obtém uma velocidade que é igual para todos os compostos que estão envolvidos na reação. E é isso que ele quer que a gente faça. Então, determinar a velocidade média no intervalo 0 a 2 horas, vamos pegar aqui para o ozônio. Então, velocidade média da reação vai ser a velocidade de 0 a 2 horas do ozônio, que é 3. Aqui eu vou tratar em módulo, tá? Quando você está fazendo isso, você não leva em conta mais velocidade negativa para reagente e positiva para produto. Você trata tudo em módulo. Então, 3 dividido por 2, porque esse é o coeficiente estequiométrico, que é 1,5 mol por hora. Então, essa é a velocidade geral da reação aí, beleza? Não é um conceito que a gente vai abordar muito frequentemente, mas está aí, bom saber. Tranquilo, gente? Então você vê que é moleza calcular a velocidade, né? Mesma coisa que física, que vocês já fazem lá desde o primeiro ano, né? E é isso daí. Os exercícios que a gente vai ver daqui para frente vão abordar um pouco esse conceito, tá? Bom ter ficado bem explicadinho para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, me procura, tá? No plantão, pode escrever no meu e-mail também. Aquele do Hotmail, tá? O do Gmail eu não olho, porque é um spam aquele negócio. Esse meu e-mail que eu uso do Classroom, em um dia enche lá dezenas de mensagens, aí eu nem acompanho. Manda no do Hotmail lá, tá? Que é sucesso. Para quem não lembra, é esse daqui. Então é isso daí, gente. Fiquem bem, se cuidem, bons estudos e a gente se vê no plantão. Até mais.